Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo pra vocês que é contando como foi meu primeiro semestre de arquitetura. Pra quem não sabe, não é do canal, eu faço arquitetura e urbanismo, eu tô no primeiro semestre ainda, vou pro segundo agora. Faço vídeo tipo rotina na faculdade de arquitetura, por que eu escolhi arquitetura, materiais de arquitetura, tudo muito relacionado à arquitetura. Eu vim contar hoje como foi meu primeiro semestre. E eu vou falar mais ou menos quais eram as aulas que eu tinha, como eram os professores, mais ou menos as notas que eu tirei. Lá na minha faculdade é diferente, tipo, todas as faculdades vão ser diferentes. Mas lá na minha faculdade é menção, então fica tipo SR, II, MI, MM, MS e SS. O SR é tipo sem rendimento e o SS é 10, mas eu não sei o que significa isso. É isso, vamos começar. Eu tinha aula na terça, na quarta e na quinta só. E tinha 5 matérias, então na terça e na quinta eu tinha a mesma coisa, nos 2 dias. E na quarta eu tinha outra matéria. Vou falar em ordem. Então vamos lá. Eu tinha sistemas estruturais no primeiro horário de terça e primeiro horário de quinta. O professor é muito legal, eu adorei, ele era bem diferente na minha sala que na sala das minhas amigas, mas e daí elas não gostaram tanto dele, mas eu gostei muito dele. Envolve tudo do sistema estrutural, literalmente, das coisas. A gente aprende a como lançar pilar, viga, laje, tudo isso, os vãos que vence e tal, tudo. A gente aprendeu história, um pouco de história, um pouco da relação da natureza com sistemas estruturais. A gente aprendeu também os sistemas estruturais em si, além de lançar, a gente aprendeu o que cada um é e as cargas que eles recebem. Tanto que tem um vídeo de rotina aqui, o último, da última semana, que as meninas estão fazendo uns cálculos gigantes. É porque a gente teve que fazer esses cálculos. São as cargas que as vigas estavam recebendo em determinado lugar. Era uma prova que ele passou. E aí você tinha que fazer esse cálculo, que era gigante, mas essa matéria é bem assim, é bastante teórica uma hora, mas bastante... É porque ainda vão ter outros. Eu não sei se só vai ter um outro sistema estrutural, as outras matérias dessa, cadeiras dessa. Isso eu tive uma prova primeiro, que foi teórica. Você tinha... Essa era só verdadeiro ou falso, mas era tudo teoria. E aí foi de boa, eu tirei MS, e aí se você entregasse, você também tinha que fazer representação. Então ele passava laje, aí ele desenhava uma laje no quadro, em planta, em perspectiva e em vista. Aí você tinha que desenhar no papel milimetrado, e aí se você desenhasse todos e entregasse pra ele no dia da prova, você tinha sua menção aumentada e tal. A segunda prova foi essa que eu falei de cálculo e a outra questão foi para lançar o sistema estrutural num determinado lugar. Você escolhia laje, pilar e não podia ficar pilar no meio, enfim. Tinha todos esses negócios. E daí você podia levar para casa para fazer, era em dupla. Nessa eu tirei SS. A próxima matéria. Eu tô falando um pouco rápido porque senão o vídeo vai ficar gigante, gente. Desculpa. Próxima matéria. Eu tinha Teoria da História, Arquitetura e Urbanismo na segunda aula, de terça e de quinta. O professor é muito legal também, ele dá aula super bem, ele dá muita informação, muito exemplo, então ficava mais fácil. Então eu adorei as aulas dele, tipo, ele passava muito texto pra gente ler pra prova, mas coisas que super da matéria, super tudo a ver. Então ajudava muito a gente a estudar. É tal o nome da matéria, tipo, a sigla, sei lá. A gente tem 1, 2, 3, até todos os semestres, então a gente vai de arquitetura de Brasília até o mais antigo possível. Então nesse semestre a gente aprendeu arquitetura de Brasília. E aí a gente aprendeu tudo, os antecedentes, a arquitetura em si, as vertentes, tudo isso, Bauhaus, um bando de coisa. E aí a gente fez 2 provas e um seminário, mas foi isso. Eu tirei MS e SS e SS no seminário. Na terça e na quinta tarde eu tinha uma matéria só, que era PA.
projeto de arquitetura. Você tem todos os semestres, é a matéria mais importante do curso. Tudo que você faz resulta naquela matéria. Então você tinha que fazer. A minha professora era demais, eu amei ter aula com ela. Acho que não teria sido a mesma coisa se eu não tivesse aula com ela. E as meninas também mudaram muito, tipo, porque você tem a aula com a professora e mais algumas, tipo, 20 pessoas. Então é muito importante se aquelas pessoas estão te levando por um caminho bom ou ruim. Porque é pouca gente e aí você ajuda a outra pessoa e a outra pessoa te ajuda. Isso leva vocês pra frente, todas juntas, entendeu? Se é uma coisa muito competitiva, se você tá com a intenção de competir com aquelas outras pessoas, aquela matéria não vai ser boa pra todo mundo que tá ali. A professora, no primeiro dia, ela já passou um trabalho, que foi a gente escolher um arquiteto e falar sobre ele e sobre uma obra principal dele. Aí eu fiz com a Nina, a gente fez... Foi aquela história que eu contei pra vocês do primeiro dia de aula, que eu fui mó na cara de pau e pedi pra fazer com ela. Aí a gente fez sobre a ópera de Oslo, na Noruega, pelo escritório Snorreta. Então a gente fez e tal, a apresentação de PowerPoint, a gente tirou SS. Aí o segundo trabalho foi pra gente fazer pequenas maquetes e a gente podia tirar da nossa cabeça e fazer topografias assim bem legais. E não precisava ser uma coisa muito certinha, sabe? Dava pra inventar bastante. Então eu fiz duas maquetes. Era uma desse tamanho e uma maior assim. E aí essa aqui é uma ONG do meio ambiente, ela é assim. E aí se você bota a luz aqui embaixo, ele brilha aqui nesses buraquinhos. Todo mundo tinha que colocar um buraco da luz aqui pra poder, quando colocasse a luz, o flash do celular, a luz sair. E aí essa é a primeira e essa aqui é a segunda. Esse aqui é um centro de recuperação para animais marinhos. E aí é assim também. E essa é verde e essa é azul, a luz que sai. Essas aqui eu tirei SS também. Aí esse foi o segundo trabalho e aí o terceiro trabalho é o principal, é o projeto. Então o projeto, ela levou a gente num parque e deu várias possibilidades de terreno. E aí você tinha que escolher. Eu não sabia como escolher, então eu escolhi um terreno com muita curva de nível. Se você vai começar a arquitetura, escolha... É bom pelo desafio você escolher muita curva de nível, mas o melhor mesmo é pouca curva de nível. Porque cada curva de nível, ela decai 1 metro. O aumento do metro decai. Aí eu tive 4 curvas de nível, então meu terreno era bem assim, eram 4 metros daqui, assim, eu vou mostrar pra vocês na maquete, mas foi complicado. Mas enfim, aí você tinha que fazer um portfólio desse, com todos os projetos feitos no AutoCAD, e você fazia aos poucos, sabe, com a professora e tal. Essa é a planta de situação do parque. Daí esse é meu projeto. Como eu falei, ela te dava o terreno e você escolhia o que você queria fazer para agregar no parque em si. Eu escolhi fazer uma galeria de arte para artistas independentes, então, e você só podia, também tinha as regras, né? Era um terreno de 21 por 21. Você só podia fazer bem no meio assim e num terreno de 7 por 7. Então foi bem complicado, mas eu acabei fazendo ele inclinado e tal, bem diferente do que no começo eu ia fazer. Até porque a professora, ela ajuda muito a gente, ela dá muita ideia a mais, que aí a gente tem bem mais base. Enfim, essa foi minha galeria, essa é a planta de cobertura, não sei se tá dando pra ver, mas na maquete vai dar pra ver melhor. Daí você faz várias pranchas dessa, você faz planta baixa, planta de cobertura, cortes e fachadas. Foi mal. E essa aqui é a minha maquete, ela tá bem destruída já. Essas aqui as árvores que tinham bem aqui. Porque também tinha umas condicionantes, né, que essa parte do meu terreno era perto da CAESB. Então eu precisava colocar bastante árvore aqui pro cheiro não passar. A CAESB é de tratamento de esgoto aqui de Brasília. Aí essa aqui é a minha maquete, eu tô com medo de cair alguma coisa. Mas ó,
A minha galeria é assim, ela é toda inclinada, grande. Aí esse é meu terreno, gente, como vocês podem ver. Você não pode alterar dos lados, né? Então eu fiz um talude aqui pra poder encontrar. E aqui é um mirante que desce na escadinha aqui e vem parar na galeria. Aí a galeria é assim. Ela só tem um banheiro dentro. E o teto é bem legal. E a cor que eu escolhi pra colocar no buraquinho da luz foi amarela. Ah, e eu tirei SS nesse também. A outra matéria que eu tive na quarta-feira, era quarta-feira de manhã, as duas aulas dessa matéria era computação gráfica. E aí a gente aprendia mais ou menos como mexer no AutoCAD, mais ou menos não, né? A intenção é você aprender a mexer no AutoCAD. Eu não gostei muito do professor, infelizmente. Ele não respondia as nossas perguntas direito, tipo, ele ficava fazendo metáfora e não respondia, literalmente não respondia, não era nem uma metáfora boa que respondia a pergunta, ele simplesmente não respondia. Você perguntava A e ele respondia B, ou te levava lá no quadro pra... Enfim, não gostei dele, mas mesmo assim deu tudo certo. A gente fazia vários exercícios e aí no final, depois a gente fazia uma prova. E se você tivesse entregado todos os exercícios mais a prova, sua menção aumentava, né? Aí, a primeira prova foi... O que foi a primeira prova, senhor? Foi a residência do estudante. Ele te deu uma planta e você tinha que usar o AutoCAD, passar aquela planta para o AutoCAD e colocar tudo que você quisesse colocar na sua casa. Daí a segunda prova foi uma parada de ônibus, foi bem mais rápida, tipo, ele só passou, vocês vão fazer uma parada de ônibus. A gente fez em 1 semana, 2 semanas. Aí foi de boa também. No primeiro eu tirei MS na parada de ônibus. E a terceira prova foi entregar esse trabalho de PA no AutoCAD pra ele. Que eu também tirei esse MS. Aí, então foi bem de boa, eu aprendi AutoCAD. Vai ter semestre que vem computação 2 também. E eu acho que é só computação 1 e 2. Oi, gente, voltei. O tempo da gravação acabou. Daí o que eu tinha pra falar de compra, acho que eu já falei. E aí, gente, também tinha italiano, que muita gente pediu pra eu falar sobre italiano, tipo, se o curso era da faculdade e tal. Então, o curso é da faculdade, é um curso de extensão, então você... Estou ouvindo passarinho? Acho que tá bem. Mas enfim, você escolhe o curso de extensão, tem muito curso, tem até de automaquiagem lá. Então ele te dá horas extras na faculdade. Ele faz italiano na hora que acabava a aula, na terça e na quinta, até 1h, que era 11h20, até 11h30, até 1h. Você paga uma quantia, tipo, eu paguei R$150 o semestre inteiro, então foi bem de boa. O professor era muito legal. As aulas não eram muito aprofundadas, eram bem básico mesmo, mas deu pra aprender bastante. No começo a gente não sabia se ia ser muito bom mesmo e tal, mas acabou sendo. Eu, a Paulinha e a Nina, e a gente passou, a gente fez a prova, tirou MS, as 3, mas é só italiano básico que eu fiz. Não vai dar pra eu continuar agora porque eu vou fazer uma pesquisa agora, pesquisa científica lá da faculdade. E aí a gente vai fazer em 1 ano essa pesquisa. E depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso, mas senão eu vou falar demais. Ainda faltou sociologia. Eu faço sociologia online, uma porcaria, mal tem informação. A primeira prova foi lá na faculdade, você tinha que ir lá fazer na internet. E aí vocês, nas questões tinham assim, verdadeiro, falso, parcialmente verdadeiro, parcialmente falso. Gente, uma coisa quando ela é parcialmente verdadeira, ela é parcialmente falsa. Entendeu? Enfim, foi uma beleza. Aí a gente fez 2 provas e depois a gente fez um trabalho de 10 a 15 páginas com gente que a gente nem conhecia. Mas enfim, não tem muita informação, eles não estão preparados para ter aula online.
Mas mesmo assim tem, e esse semestre a gente vai ter língua portuguesa online. Vai ser, gente, vai ser uma beleza, nem sei. Mas enfim, passei em Sociologia também, com MS, mas enfim. Foi isso. Se vocês quiserem que eu responda qualquer pergunta sobre o curso, sobre qualquer coisa, me deixem aqui nos comentários que eu queria fazer um vídeo só respondendo pergunta. E qualquer outra ideia de vídeo também pode me deixar aqui que eu faço. Quero agradecer também a todo mundo que está se inscrevendo por causa de vídeos de arquitetura. Eu prometo que eu vou melhorar muito o conteúdo do canal. Vou fazer valer a pena a inscrição de vocês aqui. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau!